antes de eu migrar para o notebook. Já está. Tudo bom, professora Marilena? Tudo bem? Seja bem-vinda. Deixa eu abrir aqui. João, Oi. Pois não. eu estava tentando os slides da Google agora. Aham. Aí ele falou que eu preciso de ter permissão. Permissão. É que provavelmente, professora, o que está acontecendo? Tem vários que pediram permissão dos slides. Você tá acessando, vocês estavam acessando com o Gmail. E para acessar tem que ser acessado com o Google, com o @escola. Tá. Tá? E aí vocês não vão editar aquele slide. Vocês vão primeiro fazer uma cópia. Tá? Aí depois vocês... Aí depois que vocês vão poder entrar. Mas que eu tô logado para dar uma série de coisas, eu tava usando como. Mas vários que chegaram para mim estavam logados no Gmail. Tá. Então, só vou esperar mais um minutinho para a gente poder começar, esperar todos entrarem. Se tiverem mais alguma dúvida, a gente pode, enquanto a gente está nesse período de aguardo, se vocês quiserem ir perguntando, podem ficar à vontade, tá bom? Professor Samuel. Bom dia, professor Samuel, tudo bem? Bom dia. Ele falou para pedir para entrar. Porque você... você está logado no... Vou ter que ficar saindo e entrar de novo. Isso, você está logado no Gmail, professor. Eu vou ter que ficar saindo e entrar de novo. Aham. Para ver se entra com a escola. Isso. Geralmente, quando você abre ali o Meet, no canto direito de cima, aparece em qual conta você está logado. Sabe? Aí, nesse você vai logar o teu... Agora tá @escola. Agora tá @escola. Então, só mais um pouquinho. Deixa eu... Só colocar para compartilhar a tela aqui. E aí eu já... Certo.
migrei agora eu migrei agora pro computador, eu tava pelo celular. Agora eu consigo ver vocês melhor. Então nós estamos em 17, tem alguns ainda que estão para entrar. Então deixa eu voltar aqui a apresentação. E essa semana, gente, nós vamos fazer um pouquinho do nivelamento tecnológico. Então, o nivelamento tecnológico, ele vai nos apresentar algumas ferramentas, sabe, que vão nos dar um embasamento para o trabalho no formadores. E também para a nossa prática docente. Eu gosto de fazer quando a gente vai falar em tecnologia, eu gosto de fazer uma observação. A gente pensa em tecnologia como sendo apenas computacional, apenas computador, né? A gente pensa que a tecnologia é apenas a internet, o celular, o computador. E não. O que é tecnologia? Vocês têm alguém de português aqui? Alguém de vocês é de língua portuguesa? Não? Mas o que é a palavra tecnologia? Se a gente for pegar a etimologia da palavra tecnologia, nós pegarmos a palavra vem de tecnos, né? De técnica, de algo que nos ajuda a fazer uma atividade, de algo que nos ajuda a realizar uma atividade para que nossa força humana não é capaz de fazer, ou até que nossa força humana é capaz de fazer, mas que nós queremos um descansinho aí, queremos uma ajuda. Se nós formos pensar, né, quando a gente fala qual a tecnologia mais revolucionária da humanidade, o que vocês poderiam dizer para mim? Podem colocar no chat, ou quem quiser falar no microfone. A roda, nossa, uma das principais tecnologias. O que mais a gente poderia elencar como tecnologia? Quem mais quer colaborar? Podem falar, gente, senão fica só eu falando, fica chato. Eletricidade, uma forma de tecnologia, muito bom. Quem mais? O avanço da medicina, né? São tecnologias. Mas uma tecnologia fundamental que a gente coloca, né? Que eu acho que eu colocaria aí as três tecnologias elementares que mudaram a humanidade, é a própria roda que o professor falou, mas eu colocaria junto o arado. Olha, a professora Daiane, eu ia falar, a professora Daiane coloca. O arado, né, é uma das tecnologias mais revolucionárias da história, né, e a cerâmica. Né? Por quê? Porque com a cerâmica o homem pôde transportar água. Né? A humanidade fazia lá os cestos de bambu, de taquara, de cipó, mas a cerâmica permite armazenar água longe dos rios. Né? Então, tecnologias, né? Antigas. Quando a gente pensa hoje em tecnologia, o termo que a palavra ganha hoje, a gente esquece que tecnologia é tudo aquilo que nos ajuda a melhorar o trabalho humano. E as tecnologias antigas também são tecnologias extremamente importantes. Pode falar, professor Samuel? Lembrando, né, a tecnologia que nos auxilia, eu agora com esse olhar assim, meio crítico para a tecnologia que nos escravizar, né? O George Orwell fala, né, no 84, né? Então, no caso, o olhar crítico agora é tecnologia que para ajudar
adolescente se tornar um controle, né? Uma competição, uma vigilância por PI, né? A gente tá falando de PI. Sim, mas, Aquela lista, site, RCO, né? exato. RCO lá, aquela lista. Então, a RCO é tão bom que a gente não borra mais livro, né? Ah, Eu encontrava uma professora de arte que não tinha o único erro no livro, né? sim. Tem outra disciplina também, né? Mas era mais comum encontrar de arte, né? E ele falou, o RCO ficou tão bom, mas daí fica, né, o PI lá, essa vigilância, né? E agora, PI em tudo, né? Então, esse olhar crítico à tecnologia é tão bom, Exato. mas pode ser usado aí para controle do governo. Professor, só assim, uma coisa até interessante, né? Que quando eu trabalhei no mestrado, eu utilizei uma metodologia de análise de discurso que é o machine learning, né? E é a metodologia do Iramutec, que ele analisa. Então eu coloquei todas as minhas entrevistas dos professores que eu entrevistei, e o Iramutec fez a análise contextual. É incrível. Só que os referenciais teóricos, né, eles têm uma frase, até para a questão de programação, de bancos de dados, de uso de tecnologias, que é lixo entra, lixo sai. Não sei se alguém que é da tecnologia, conhece a linguagem de programação, já ouviu essa frase. Por mais que uma inteligência artificial seja revolucionária, e aí eu vou colocar aqui para vocês, alguém de vocês já utilizou o chat GPT? Já, professor. Aquela inteligência artificial, né? É assustador. Só que tem um detalhe, professor, que é muito maluco. Eu estava fazendo uns testes com ele e eu estava fazendo um trabalho e eu falei assim, vamos ver se esse bicho é bom. E eu pedi para ele, me fale 4 citações, né, sobre a importância do ensino religioso. E aí ele me citou lá, Paulo Freire, citou uns outros autores falando do ensino religioso. Só que quando você vai pesquisar a citação, ela não existe. Sim, ele dá muito erro, ele inventa, né? Inventa, exatamente a palavra. Ele inventa na cara dura. Então, assim, ele citou um Paulo Freire, que é a linguagem do Paulo Freire, que é o Paulo Freire falando. O livro tal. Aí eu perguntei, onde está essa citação? Ele fala, no livro tal. Dá a citação bonitinha, bibliográfica. Aí eu falo, onde esse livro está disponível? Ele dá o link da livraria que o livro está disponível para comprar. Quando você clica, a página não existe. Mas aí e uma outra experiência com tecnologias que eu estou fazendo também, eu estou muito fissurado agora, estou muito viciado em árvore genealógica. Eu comecei, tá um hobby, virou um vício agora. Eu tô assim, todo dia eu fico pesquisando. Tem uma plataforma da igreja Mormon, que é muito bacana, que eles têm o maior banco de dados do mundo sobre genealogias. Eles pegam os documentos de cartórios, de igrejas, registros de óbito, escaneiam, digitalizam, uma inteligência artificial lê os nomes, identifica os nomes e monta lá para você pesquisar. Só que mesmo assim, eles têm um lugarzinho lá que quem quer colaborar com o serviço vai ler o que o computador descobriu e vai corrigir. Mesmo com um computador tão avançado, precisa ter o olhar humano. A tecnologia de educação, né, as tecnologias a serviço do ensino, eu penso a mesma coisa, sabe? A tecnologia, ela não pode ser o centro. Ela tem que ser uma ferramenta. Se nós formos pegar toda a história da educação,
Quem de vocês pode me falar qual que é a maior tecnologia utilizada na educação hoje em dia? O maior recurso tecnológico utilizado na educação? Que foi uma tecnologia revolucionária para a humanidade, que mudou a forma com que a humanidade transmite conhecimento. Antes da escrita. Não, a escrita é o processo. Mas qual a tecnologia? Bom, eu não sei se está certo, mas eu considero que o quadro onde a gente escreve é maior. Eu iria um pouco mais longe, professora Michele. A pedra na parede da caverna. A pedra na parede da caverna é uma tecnologia educacional tão revolucionária que nós estamos utilizando ela até hoje. Vocês já pararam para pensar que nós utilizamos a mesma tecnologia que os homens chamados da caverna, os homens do Paleolítico utilizavam para ensinar? Quando a gente tem noção de consciência disso, é muito forte. Porque a gente está assim, nós estamos tão avançados, mas nós ainda estamos escrevendo com pedras na parede da caverna. Por quê? Porque é uma tecnologia que funciona. Vamos pegar, por outro lado, quantos recursos tecnológicos tentaram colocar dentro da escola ao longo do tempo de uma maneira não pensada que ficaram para trás, que tiveram o seu tempo. Se nós pegarmos durante muito tempo no Paraná, qual foi a grande tecnologia inovadora para a sala de aula? Quem é lá de 2007, 2008? O que foi o grande boom tecnológico para a sala de aula? Tem nas salas ainda. Quem está na sala de aula aí tem. A TV laranja, não foi um salto tecnológico? Né? Mas antes nós tínhamos aquela TVzinha que ficava no armário de madeira com um DVD, um videocassete. Aí lá mais antigamente, o retroprojetor. Quem de vocês preparou uma matriz no retroprojetor à mão para poder apresentar uma aula ou apresentar um trabalho na faculdade? E era revolucionário, não era? O mimeógrafo é incrível. Gente, hoje a gente pensa... Eu usei muito. A gente pensa no mimeógrafo, mas até hoje eu vi uma professora no município. A minha esposa trabalha no município. Ela fala que tinha um mimeógrafo lá da escola que eles iam jogar fora. Uma professora falou, não, me dá, deixa aqui comigo. Porque eu quero imprimir, eu quero fazer minhas coisinhas para os alunos. Eu nunca tenho tempo na impressora. A direção sempre reclama que não tem tinta. Me dá aqui uma matriz, 1 litro de álcool, eu faço milagre com o mimeógrafo. Né? E hoje nós estamos nas tecnologias digitais. Só que elas só vão ser ferramentas educacionais quando elas tiverem a mão, o olhar, o pensar de um professor por trás dela. Nenhuma tecnologia é educacional se ela não tem um professor do lado. E eu me lembro quando eu comecei a dar aula, o grande vilão da escola, da sala de aula era quem? O celular. Ali por volta de 2007, 2008, quando o celular começa a se popularizar, quando começam a chegar os smartphones, e nem era grupo de WhatsApp, era ainda os alunos mandando mensagem de texto um para o outro. Mas era o grande vilão. E o que se falava? O que os grandes pensadores, os grandes pedagogos da época falavam? O celular vai acabar com a educação. Não acabou. Nós podemos utilizar o celular como um grande aliado. Ele pode ser um inimigo, como ele pode ser um aliado. No começo da pandemia, antes da pandemia, eu digo até lá em 2010,
O meu tio é professor de história. Meu tio, mas ele está com 70 e poucos anos, ele se aposentou faz 2 anos. Ele foi professor de história e filosofia a vida inteira. Dava aula no quadro, uma maravilha de aula no quadro de giz. Em 2010 ele me falou, João, eu não sei mais dar aula. Porque todo mundo fala, se você não souber mexer com o computador, você não é um professor. Porque os alunos dominam a tecnologia. Os alunos dominam o computador, os alunos dominam o celular, os alunos dominam a internet. O professor que não aprender vai ficar para trás porque os alunos sabem, já nascem sabendo e eles fazem aprendem o que querem na internet. Veio a pandemia. Nós jogamos o nosso aluno para aprender na internet. O que a gente descobriu nesse período de pandemia sobre os nossos alunos e a internet? Que eles não sabem coisa nenhuma. Eu falo para os meus alunos que eu descobri que o uso que os meus alunos, ditos nascidos digitais, fazem com as redes, com a internet, com o celular, para 90% dos meus alunos, eles fazem o mesmo uso da internet e das ferramentas que a minha mãe de 66 anos faz. Mandar mensagem no WhatsApp, falar bom dia no grupo e fazer comentários no Facebook. Tu pede para um aluno, olha, vocês vão digitar um texto, salvar o arquivo, converter em PDF e upar ele no Classroom. O que os alunos vão falar para vocês? Sei fazer isso não. Não é? Peça para um aluno acessar um link. Postar um link no Drive. Eu postava atividades no Classroom para o aluno criar um arquivo, digitar a atividade e subir ela no Drive. O que os alunos me pediam? Aí, professor, mas eu não posso fazer no caderno e mandar foto? Então, nós descobrimos que os nossos alunos... Não existe essa de eu vou ficar para trás porque o meu aluno é digital. Não. É? Então, esse mito caiu por terra. Vários mitos caíram por terra. É? Também, aquela ideia de que o professor não vai... O professor antigo... Né? E para muitos aí, qualquer um com mais de 5 anos de sala de aula já é um professor antigo. Né? O professor antigo não vai dar conta, o professor não vai saber mexer. E muito professor compra essa história. Quantos de vocês aqui, nem precisa levantar a mão, mas se alguém quiser dar um testemunho... mas quantos de vocês, quando começou a proposta de aula online, lá em 2019, em 2020, né? 19 de março de 2020, quando começou a proposta de aula online, de Meet, de Google Classroom, de uso de TEDx na educação, pensou consigo mesmo, meu Deus do céu, eu não vou dar conta disso. Não vou conseguir fazer. Não é para mim, eu não sei mexer com o computador. Eu sei dar aula, eu sei pegar um giz, eu faço um esquema incrível no quadro, eu preparo uma prova, eu corrijo um caderno, mas não me peça para chegar perto de um computador. E hoje nós estamos todos aqui. Né? Por quê? Porque eu sempre falo que o professor, ele por natureza é um aprendiz. Ninguém pode ser professor se antes não for um eterno aprendiz. E não é papo motivacional, não. Né? Se a gente, enquanto professor, não estivermos prontos a aprender e dispostos a buscar o conhecimento, a gente não vai ser um bom professor. Nós não vamos ser um educador. Então, com isso, gente, eu quero falar para vocês assim, esse nivelamento tecnológico é para a gente relembrar algumas coisas, mas assim, nunca fiquem com medo, né? Nunca fiquem achando assim, eu não sei, isso não é para mim, eu não sei fazer, né? Não tenha medo. Eu acho que eu sempre falo para os colegas assim, computador
você só quebra ele se você jogar ele na parede. Mexendo no computador, usando o computador, você não estraga. Você pode dar um bug, você reinstala o sistema e ele volta. Então não tenha medo de testar. No Google, né, quando você faz os teus documentos, tuas aulas, teus planejamentos no Google, se tem uma coisa que é difícil, é você sumir com um documento no Google. Nem quando você quer. Quando você quer sumir com alguma coisa do Google, é uma das coisas mais complicadas do mundo. Você tem que estar ali muito no empenho de deletar algo definitivamente do sistema do Google. Então não tenham medo, testem, experimentem, sabe? Mexam, porque a gente só vai aprender mesmo tentando. Eu não vou aprender. O Google, o sistema Google, não defendendo, é uma corporação maligna, né? E claro que ela tem um objetivo muito claro, que é ter lucro, obviamente, né? Maligna brincadeira, mas não vamos endeusar também o Google. Nossa, o Google salva. Não, é uma empresa de tecnologia, tem seus propósitos, tem seus interesses econômicos e comerciais. Mas quando nós falamos em termos de usabilidade, o Google eu acho ele muito bacana. Eu sou defensor do Google como sistema, porque ele é muito intuitivo. Então você consegue ir fazendo e testando. Né? Então não tenham medo de testar. Antes de nós começarmos então o encontro para valer, eu vou mandar um linkzinho para vocês aqui, que é um quiz. Até eu mandei lá no chat, no WhatsApp, tá? Não sei se vocês chegaram a abrir lá, mas eu coloquei que era para hoje. O quiz vocês já estão usando, né? Só para eu ter uma noção, levantem a mão. Quem já utilizava o quiz antes de 2023? Alguém já tinha utilizado como metodologia ativa? Ninguém? Então, o quiz ele é muito bacana. Nós temos vários sistemas de atividades, né? E eles aumentaram muito a partir de 2020, né? Nós tínhamos o Quiz, o Kahoot, o Khan Academy, o WordWall, vários sistemas para realização de atividades. Então o Quiz foi o escolhido pela CED, né, para oferecer para os professores. Então aqui agora vocês vão clicar aqui no link, abriu aí para vocês essa tela? Aí vocês vão colocar o nome de vocês aqui, tá? E vão clicar em Start. Tá? Ele não tá indo, professor. Não tá tá indo. travando. Espera aí. Não é quiz. Aqui comigo também não abriu, não. Uai, no meu teste tinha aberto, gente do céu. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Aqui também não abriu. Deixa eu pegar aqui no slide. É esse link mesmo. Ué. Testei esse link aqui. Não, continua não abrindo. Continua não abrindo, né? Não está abrindo. Não, mas olha. Ele era para ter aberto. E aquele outro que o professor mandou no WhatsApp ali, ele É o mesmo. é o mesmo, mas ele dá uma página diferente? Deixa. Manda para mim, fazendo um favor, aqui no chat, fazendo um favor, professor, do WhatsApp. Tô copiando aqui.
Ah, não, tá. Beleza. Esse aqui é o link que tá na... Deixa eu ver se esse aqui vai. Tá uma página diferente, não sei. Tá pedindo um código aqui, né? É que é pra alugar, né? Uhum, só um pouquinho. Deixa eu pegar. Tá lá no lado. Cadê? Só um pouquinho. Gente, olha pra ver essas coisas de tecnologia. Eu não... Tava certinho aqui. Eu até tinha feito esse quiz. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Não, eles... Tenta esse código aqui, só um pouquinho. Aí. Ainda não. Gente, então eu vou deixar esse aqui por enquanto. Porque eu tinha feito o teste e foi certinho. Quando clica no Start, o que acontece, professora Ivonete? Não abre? Não abre, professor. Não, então deve ter dado algum probleminha no link, porque esse link é um link geral, sabe? Mas eu testei antes de começar com vocês e tava tudo certinho. Então deve ter acontecido algum probleminha no link. Mas, beleza. Então, mas assim, só falando do quiz aqui, né? Vamos avançar então, depois a gente retoma. Tá vendo como que a ferramenta... Exatamente, professor. O professor em sala de aula, ele é crucial, né? Porque as emergências podem acontecer, né? Aí, assim, você chega um dia na sala de aula, a internet caiu. Você chega na sala de aula, o link travou. Né? Então é o que mais acontece. A gente tem que estar preparado, né? Então vamos lá. Fazer parte do GE, né? Eu acho que assim, mais que tudo dentro do Formadores é essa troca mesmo, né? Esse compartilhar aqui, né? E trocar experiência, né, com pessoas de áreas diferentes, de municípios diferentes, professores e professoras, né, com visões diferentes sobre o conteúdo, né, professores e professoras que tenham uma experiência de sala de aula diferente. Então, essa experiência dentro do GE, ela é muito enriquecedora. Claro que o ideal seria a gente poder se reunir, né, presencialmente. Mas vamos pensar assim, né, como era difícil se a gente tivesse que fazer um grupo de estudos toda semana, né? Quem fez um grupo de estudos aos sábados lá em 2009, né? Que a gente tinha que se reunir todo sábado numa escola, né? E aí, eu morava em Curitiba, a gente se reunia numa escola, professores do município todo, mas hoje, né, para que eu moro numa cidade pequena, que tem poucos professores, a gente teria que se deslocar, né, teria o custo de deslocamento, seria uma coisa bem complicada para a gente inserir uma reunião presencial semanal.
A tecnologia, né, a computação, a informática, a internet, ela nos permite esse diálogo de uma maneira mais fácil. Né? Então nós estamos aqui, né, como se nós estivéssemos dentro de uma sala de aula juntos, né, podendo ouvir, ser ouvido, conversar. E para esse trabalho coletivo, para esse grupo de estudos, nós temos algumas ferramentas que vão nos auxiliar, né, que vão ser aí o nosso esteio. Né? Essas ferramentas que elas vão nos possibilitar o trabalho tanto no grupo de estudos quanto auxiliar nosso trabalho na sala de aula. Tá? Então, quais são eles aqui? O Google Meet, o Google Classroom, né? O Meet é tão assim, né? Aqui está no inglês, que é do Google, mas é o Google Reunião, né? O Meet é o Google Reunião, o Google Sala de Aula, né? O Google Apresentações, o Google Docs, o Google Documentos, o Drive e o Jamboard. Né? Todos conhecem todos esses recursos aqui? Ou alguém não conhece algum deles ainda? Esses daqui, tranquilo? Né? Então, só para a gente falar um pouquinho dos Google Apps, né? Do sistema do Google. Quando você abre o Google, né? Quando você abre lá google.com, o Google, durante muito tempo, ele era apenas um buscador. Então, o que era um buscador? No começo da internet, a internet ainda era muito incipiente. Né? A internet estava lá dando seus primeiros passinhos. A internet ela nasce como uma rede militar, né? No objetivo militar. Depois ela vai para universidades e finalmente ela chega no cidadão comum. E encontrar as coisas na internet antigamente era muito difícil. Você tinha que ter uma série de linguagens de código, uma série de línguas de comandos, né? HTTP, HTML e tudo mais, para você fazer o que a gente chamava durante muito tempo de navegar na internet. Todo mundo que é mais antigo aí ouviu esse termo, né? Navegar na internet. E aí um termo, né, mais antigo ainda, que deu até um meme bacana da ex-presidenta Dilma, que é o Olá Internautas, né? Tem o meme dela. Manda um olá para os internautas. Olá, internautas. O que é o internauta? Né? O nauta aí do astronauta, do navegador na internet. Para facilitar o trabalho da navegação, surge o Google. Né? Então, o Google é um sistema, ele competiu, né, com o Yahoo, com o Alta Vista, com o KD, né, com o Bing, com vários outros, mas ele se consolidou aí como um sinônimo de buscador. Tanto que no inglês surge até um verbo que é o to Google. Google it, né? Pesquisa isso. O Google acabou se tornando um sinônimo de pesquisa. Dá um Google aí e encontra. Mas a Google, como empresa, né, eles começam então, a partir desse sistema de busca, eles começam a buscar novos mercados. Né? E eles percebem que a Microsoft ganhava dinheiro com o quê? Com programas. Né? O Google ganha dinheiro com o quê? Com propagandas. O Google ele quer te conhecer, ele quer saber o que você está pesquisando, o que você faz, né? Para poder te direcionar a propaganda. É uma troca. Nós usamos o Google mostra propagandas para a gente. Já aconteceu com vocês
né, de vocês postarem alguma coisa ou pesquisarem alguma coisa e depois no Facebook de vocês ficar aparecendo anúncios de algo relativo ao que você pesquisou recentemente? Né? Não acontece isso? Por quê? Porque o Google quer mostrar a propaganda, então eles querem a propaganda direcionada, né? Com isso, ele oferece uma gama de serviços gratuitos, em bastante aspas aí, para que o usuário usufrua dos serviços dele e ele possa alimentar o banco de dados e oferecer para o usuário essa ferramenta. O grande carro-chefe do Google, que se torna aí quase que um ativo à parte, é o YouTube, né? O YouTube, ele é uma ferramenta Google, né? O YouTube, ele é foi comprado pelo Google, né? E como uma plataforma de vídeo. Aí o Google Maps, muita gente usa, é muito bom, né? E aí o Gmail, né? O Gmail, ele durante muito tempo o e-mail mais comum no Brasil era o Hotmail. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm Hotmail ainda. Eu fui deixando o meu Hotmail aos poucos, que a experiência com o Gmail é bem melhor. Mas quando começa a ideia de você ter um e-mail, né, um electronic mail, um endereço eletrônico, você tinha que pagar. Eu lembro que um dos primeiros no Brasil era o UOL. Você pagava uma assinatura mensal para ter o e-mail, né? E aí surge lá no final dos anos 90, o BOL, Brasil Online. E a propaganda deles na TV era: todo brasileiro tem direito a ter um e-mail. Lembra? Quem teve BOL ainda? Quem teve BOL aí? Né? Depois tinha o American Online, o AOL, né? E até o Sol do Silvio Santos, né? O SBT Online, que eles lançavam e-mail. Todo mundo queria ter um e-mail, né? Aí o Yahoo, vários, né? Só que o Gmail do Google, ele foi com o tempo, com essa integração entre sistemas, ganhando espaço. O Gmail, que nós temos hoje, né, é o @escola. O @escola, ele é um Gmail, né? Então, todo o sistema de e-mail, por quê? A SED tem um acordo com a Google, né? Uma parceria com a Google, e foi criado o Gmail como um e-mail institucional, que é muito importante, né? Por que é tão importante? A gente fala tanto do @escola. Porque o @escola é a separação do pessoal e do profissional. Quando a gente usa o nosso Gmail para coisas do trabalho, nós estamos misturando, isso pode dar um problema, né? É uma invasão muito grande da vida pessoal nos limites do profissional. Então, por exemplo, você recebe um e-mail no Gmail, você pode ignorar, né? Você recebe um e-mail na @escola, no horário de trabalho, você pode deixar ele para ser resolvido no horário de trabalho, né? Então, é importantíssimo, eu acho que é muito, muito bom, né, nós termos essa identidade profissional dentro da internet, né? Fazer todas as coisas da escola usando apenas o @escola. É muito importante, porque é a nossa assinatura, né? Tudo que você faz com o teu @escola é você como professor que está fazendo. Então, lembrar sempre do @escola. Quando você entra na página do Google, então, né, google.com, aqui do cantinho, vocês já viram que tem esses 9 pontinhos aqui? Tá aparecendo para vocês aqui minha seta, né? No canto direito tem os 9 pontinhos aqui. Esse é o Google Apps, os principais aplicativos do Google, ó. Vários aplicativos, né, que você pode utilizar. Mas para você ter acesso aos Google Apps, você tem que fazer o quê? O seu login, né? E aí quando você clica para fazer o login,
né, você vai usar o quê? O teu @escola, tá? Então aqui, coloca o @escola, avançar, coloca a tua senha, que eu sempre confundo as senhas que eu tenho, né? Olha só. Não. Aí. E aí ele vai logar. Quando você está logado, você pode olhar aqui do ladinho e tem a tua foto aqui, né? E aí quando você clica aqui, você tem a tua identidade aparecendo aqui. Então quando você vai abrir, por que vocês estavam tentando abrir o álbum, por que não estava logando? Porque às vezes o navegador que você está usando está logado no @escola. Entra na página do Google, olha aqui, né? O que está aparecendo aqui para vocês? É o @escola ou é o Gmail? Uma observação, gente, que tomar um cuidado. Às vezes a gente tem coisinhas, claro, que é para professor não, mas para ajudar a orientar os alunos. Né? Cuidado com a foto que coloca como foto de perfil profissional, né? Assim, a foto do perfil pessoal pode colocar qualquer coisa, né? Mas na do perfil profissional, tomar um certo cuidado com a foto, né? Eu sempre tomo cuidado, assim, tem um aluno nosso que ele simplesmente colocou um aluno de 8º ano, né? Um aluno que já está repetente, até ele evadiu da escola, a gente está fazendo busca nele. Ele colocou uma foto semi-nu no perfil do @escola. Então, para a gente orientar os nossos alunos também, né? Gente, ó, cuidado, né? Aqui é a rede pessoal de vocês, né? Não, o álbum, professora, é só o álbum é só uma a mais, sabe? É só uma ferramenta de descontração, ele não tem oficialidade. Lá no álbum você pode colocar uma foto descontraída, tá bom? Aqui, né, é só o nosso perfil mesmo, né? Aqui no @escola é só pra gente saber que no @escola é o nosso perfil profissional. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Todo mundo já sabia aqui, né? Entrou no @escola, ó. E aí você vai ter acesso aos teus as ferramentas do Google. Deixa eu avançar aqui. Bom, uma vez dentro do Google, né, uma vez logado no @escola de vocês, vocês vão ter acesso a todos os sistemas, né, do Google, mas nós vamos falar dos nossos principais aqui, que é esse aqui, que é o Google Docs, ou Google Documentos. Professora Maria Helena, pode ler para a gente qual que é a função do Google Documentos? Criação e edição de documentos de texto? Isso, então essa é a função. É o Docs, essa é a função do Google Documentos. Durante muito tempo, para nós aqui do Brasil, documento de texto na internet era sinônimo de quê? Quando a gente ia fazer um documento de texto no computador, a gente falava que a gente ia fazer o quê? Qual que era o grande aplicativo, o aplicativo hegemônico que a gente usava? O Word, né? O Word. O que era o Word? Muita gente confundia o Word com um documento de texto. Não. O Word é um aplicativo de edição de texto da Microsoft. Tem muita gente que fala, eu vou fazer um Word do Google, né? Eu vou abrir um Word do Google. Então, assim, já pra gente não confundir. O Word, ele é um aplicativo, um programa
né? Não é um aplicativo, é um programa da Microsoft. O Google Docs é um do Google. Qual que é a grande vantagem que eu vejo do Google? Principalmente para deixar o computador mais leve. O Word você precisa instalar no computador. O Google, ele é online. O Google Documentos. Então você não precisa instalar. Você abre a janela do Google, abre o Google Documentos e ele está na tua tela. Qual que é a desvantagem do Google Documentos? Ele não funciona offline. Ele só funciona se você estiver logado à internet. Nisso, o Word, né, tem uma vantagem muito maior. Então tem as perdas e ganhos. Qual que é a vantagem do Google Documentos? Ele não ocupa espaço na tua máquina. Então, mas o Google Documentos que você pode utilizar. Também nós temos o Google Drive. Professora Doroteia, pode ler para a gente, fazendo um favor? O que o Google Drive faz? Armazena documentos na nuvem. Muita informação para a gente, né? Vamos lá. O que significa a palavra drive? Quem é bom do inglês aí? Drive significa arquivo. E o arquivo físico mesmo. Não sei se alguém de vocês já trabalhou em escritório ou banco, né? Tinha aqueles arquivão de metal que puxava a gaveta, assim, e tinha aquele monte de pastinha ali dentro. Aquela pasta suspensa com os ganchinhos na beirada, que eu tinha que colocar tudo em ordem alfabética no banco, eu tinha um ódio mortal daquilo, né? O drive é aquele arquivo, né? Aquele arquivão físico mesmo. E por que o nome drive é trazido para a internet? Né? Por que o termo drive vem da parte física para o computador? Né? Porque o drive é exatamente isso, é onde você vai arquivar em pastas os teus documentos dentro do computador. No computador nós temos uma parte física que é o drive. Às vezes você chega lá, o drive, e aí nós temos uma outra palavra que vem também, que é o pendrive. Né? Lembram do pendrive verde e branco? Parceirinho da TV Laranja, né? Quem tem ainda, merece quem tiver um pendrive daquele merece um prêmio, gente, porque o meu, não sei nem onde foi parar, eu gostava tanto do meu pendrive verde. Então, parabéns, professora Denise, professora Maria, que tem aí o pendrive verde ainda. Né? Então, guardadinho. E funciona ainda, professora? Olha, faz tempo que eu não uso, mas acredito que sim. Deve funcionar. É uma tecnologia que teve o seu momento, né? Tem a sua função. Aí, tá vendo? Olha só, professora. Vocês duas merecem um prêmio, gente. Porque, olha, né? O pendrivezinho verde e branco, né? Mas o pendrive é o arquivo, né? No caso do Google, o Google Drive, ele é o arquivo digital. É o arquivo virtual do Google. Nós temos o Google Drive no computador, né? Quando nós acessamos o Google, nós vamos aqui, né? Aqui do ladinho, ó, tá vendo? E aí você vai... Pode falar, professora Maria. Professora Marilena, levantou a mão? Pode falar. O meu não é verdinho, no entanto está aqui no meu estojo. Eu trabalhava em Cascavel, no núcleo de Cascavel, quando recebemos pela televisão laranja, e ele é esse prateado. Ah, sim, teve uns que foi diferente. Mas, então, é uma